Boas pessoal, estou hoje aqui para vos fazer a antevisão do que vai ser o Grande Prémio da Riviera de Rimini. Vou-vos falar um bocadinho sobre o circuito, sobre as épocas passadas, as marcas que já venceram, os pilotos com mais vitórias e, claro, fazer um bocadinho aqui futurologia, o prognóstico do que é que poderá ser este Grande Prémio de Misano. É um circuito que está em definitivo no Campeonato do Mundo de Velocidade desde o ano de 2007. Este ano contará com 2 rondas em fins de semana consecutivos, onde o sol e a temperatura deverão estar altos. O sol deverá ser uma constante durante os 2 fins de semana. As temperaturas máximas deverão chegar aos 27, 28 graus. Este será o primeiro Grande Prémio do ano onde haverá público nas bancadas. Obviamente será numa escala bastante reduzida àquilo que é a lotação máxima, mas portanto os pilotos já vão ter os fãs a puxar um bocadinho por eles. Este é um circuito onde a velocidade média em corrida rondará os 260 km/h, mais ou menos. É um circuito onde o asfalto é muito liso, o circuito foi reasfaltado não faz também assim tanto tempo, e onde não haverá muitos ressaltos a dificultar a tarefa dos pilotos. É um circuito onde não conta tanto a potência pura, mas sim a forma como a potência se consegue passar ao pneu traseiro, conforme o pneu traseiro consegue depois colocar essa potência no chão, obviamente, sem se desgastar tanto, e entregá-la de uma forma muito, muito constante, porque é um circuito com muitas curvas. Ou seja, todo o trabalho de gestão dos mapas de motor, de gestão até de combustível e dos pneus, vão ter muito, muito a dizer durante todo o fim de semana, e por certo os pilotos trabalharão afincadamente nessas afinações, tanto de suspensão como dos mapas de motor, durante a sexta e o sábado nos treinos livres. É um circuito que conta com pouco mais de 4.200 metros, pouco mais que isso, são 16 curvas, é um circuito, portanto, oposto ao último Grande Prémio da Áustria, onde tínhamos no circuito de Spielberg, onde tínhamos apenas 9 curvas. Em Misano temos então 10 curvas para a direita e 6 curvas para a esquerda. Contamos, obviamente, com os pneus assimétricos da Michelin, obviamente com a parte direita do pneu, o bordo direito do pneu, mais duro do que o bordo esquerdo. Como destaque nesta pista, para as zonas mais espetaculares, como não podia deixar de ser, o destaque vai para o Curvone, para o famoso Curvone, que é uma sequência de 3 direitas, onde as MotoGPs chegam por volta dos 290 km/h à primeira dessas direitas. Depois vão reduzindo progressivamente até entrarem na última curva, na última direita do circuito, que é a curva carro, é também a última direita e mais lenta. Portanto, durante toda esta sequência de direitas, obviamente, que são 4 curvas para a direita seguidas, a parte interna direita do pneu, tanto do traseiro como do direito, estará sujeita a um aquecimento extra, porque é muito tempo a rodar nessa lateral. Ao nível de ultrapassagens, no circuito de Misano temos 4 pontos quentes. Estes são os pontos quentes considerados, obviamente, pela organização, pela Dorna. No entanto, existe mais um ponto que eu decidi adicionar. Aliás, não tivesse sido o ano passado o início do ataque de Marc Márquez à posição de liderança de Fábio Quartararo, que seguia na frente à entrada para a última volta. Então temos as curvas 4, 5 e 6, que são 2 direitas e uma esquerda. Depois temos a curva número 8, que é no miolo do circuito, é uma esquerda. Depois a curva 9 e 10, no miolo do circuito também, que são 2 direitas, ou seja, há aqui tanto ultrapassagens à esquerda como à direita. Relembro que a curva 1 é também uma direita. E depois, como não podia deixar de ser, na curva 14, uma direita muito pronunciada, portanto são 3 direitas, é uma sequência de 3 direitas que culmina na curva carro, que é a curva 14, portanto é o Curvone e a curva 14, que é a curva carro.
Vitórias a nível de construtores, temos a Yamaha com 13 vitórias, tem apenas mais uma vitória que a Honda, são 13 em todas as categorias, 6 na categoria de MotoGP. A Honda também com 5 vem logo atrás. Os pilotos com mais vitórias nesta classe de MotoGP são Jorge Lourenço, Rossi e Marc Márquez. Lourenço está fora, Marc Márquez fora por lesão, Valentino Rossi com os problemas da Yamaha e um bocadinho de veteranismo associado, será difícil então a Valentino Rossi conseguir superar os dois companheiros espanhóis. No ano passado a diferença dos 3 primeiros no final da corrida foi de apenas 1.6 segundos. Marc Márquez, Fábio Quartararo e Maverick Viñales em terceiro. Já o quarto classificado, Valentino Rossi, fechou já a 12 segundos, portanto uma grande diferença aqui do primeiro grupo para depois os restantes pilotos. A luta foi muito intensa entre os dois primeiros, já nas últimas voltas do Grande Prémio do ano passado. Talvez o que tenha feito a diferença entre vencedor e vencido foi, obviamente, a experiência maior no caso de Marc Márquez, face a Fábio Quartararo. É um circuito amigo das Yamahas. O ano passado elas arrancaram todas muito bem e lá está, foram duas no pódio, mas vamos ver como é que os problemas de motor, surgidos já logo no início da temporada, após a primeira corrida de Jerez, e agora a que juntamos agora os problemas de travão da Áustria, vamos ver como é que a Yamaha se vai comportar, sendo que os experts do paddock e dos comentadores a nível mundial já dizem que a Yamaha é a pior moto de todo o paddock, excluindo a Aprilia. A Yamaha, obviamente, não deve sofrer tanto neste grande prémio como sofreu nas rondas anteriores, pois também aqui a velocidade de ponta não é tão exagerada, portanto não é tão levada ao limite como é nos circuitos anteriores. Portanto, aqui a velocidade em curva será sempre mais amiga das Yamahas do que até das outras motos. No entanto, já se consta que Fábio Quartararo já atirou a toalha ao chão. No que toca ao título de 2020, vamos ver como é que as coisas vão correr para o líder do campeonato. Na Ducati espera-se um Dovizioso fortíssimo, tentando alcançar o primeiro lugar do campeonato, à conta também dos problemas que a Yamaha tem sofrido. Os fãs, por certo, iriam ficar em delírio, os fãs italianos, os tifosi, iriam ficar em delírio. Francesco Bagnaia, que regressa após lesão, também se espera que entre também determinado em conseguir o seu lugar na Ducati oficial para 2021. Um Jack Miller que cresceu, tem vindo a crescer durante todo o campeonato, à exceção de uma desistência, o resto tem sido sempre a crescer e nas últimas 2 rondas esteve em altas, pelo que se espera também que lute pelo menos pelo top 3. Em Misano, o melhor que conseguiu até agora foi um 6º lugar. Um Zarco que ainda tenta assaltar a Ducati de fábrica, portanto também vai entrar na luta, por certo, pela pole ou pelas primeiras linhas da grelha de partida. Da Suzuki, espera-se que ambos os pilotos venham com fome de vencer. A Suzuki, que é talvez a moto mais equilibrada para este circuito, vai ser muito interessante perceber a vantagem que a Suzuki consegue durante o tempo de curva em relação às outras motos. Se num circuito como o de Spielberg a Suzuki esteve tão bem e na luta pela vitória, não é? Esteve no pódio, fez um 2º lugar com Joan Mir e depois o próprio Joan Mir esteve a lutar pela vitória na segunda corrida, até à bandeira vermelha, bem como o Alex Rins na primeira corrida esteve na luta com o Dovizioso, na luta pela primeira posição. Portanto, isto numa prova, num circuito onde a velocidade em curva não era de todo assim tão importante, em Misano, onde isso é muito importante, espera-se que as Suzuki estejam on fire. Ambos os pilotos estão motivadíssimos, com muita vontade de vencer. A Suzuki será, por certo, uma candidata à vitória final. A Honda. Não sei o que é de dizer da Honda, à exceção de Nakagami, mais nenhum dos pilotos mostra ter condições para lutar por um lugar de destaque. Alex Marquez vai continuar a sua aprendizagem, Carl Crutchlow já veio dizer que a Honda o descredibilizou completamente e que o está a colocar fora do barco, ainda antes dele sair. Stefan Bradl vai continuar a experimentar coisas para a moto já de 2021 e lá está. E com Marc Márquez fora,
as dificuldades vão ser tremendas para a Honda. A KTM terá que ser obrigatoriamente colocada também no pote das favoritas. Talvez, não sei se arriscaria a dizer por uma vitória final, mas pelo menos numa luta muito acesa pelo pódio. Porquê? Dani Pedrosa esteve há umas semanas atrás aqui a trabalhar para a corrida. Okay? Oliveira foi também um dos pilotos, porque a KTM ainda tinha as concessões, portanto os pilotos oficiais ainda podiam testar. Oliveira foi o piloto mais rápido nesse teste. Quem é que esteve também? Ducati e Aprilia. Okay? Portanto, essas equipas, só a Aprilia com os seus pilotos, a Ducati só com os pilotos de teste. Portanto, Paul, Binder e Oliveira vão estar focados no top 3, certeza absoluta. Da Aprilia, não devemos esperar grandes desenvolvimentos. O melhor que a equipa conseguiu esta temporada foi um 10º lugar com o Alex Espargaró, pelo que não se espera muito mais que isso neste grande prémio. Aguardamos também a confirmação neste grande prémio, ou no próximo, ainda em Misano, pelo desfecho final das contratações para 2021. Ducati, com muitos pilotos ainda sem terem o contrato assinado, Valentino Rossi para a Petronas, Dovizioso ainda sem equipa e não se sabe bem para onde é que poderá ir, ou se poderá ir para um ano sabático. Carl Crutchlow, que é agora talvez o mais forte candidato, visto que Dovi diz que não lhe interessa ir para uma marca que não possa discutir os primeiros lugares, e então Crutchlow é apontado no caso da falta de André Iannone na Aprilia. Portanto, vamos ver como é que estas formações todas vão parar no final da dupla ronda de Misano. E é isto, portanto, muitas equipas, muitos pilotos que vão querer lutar pela vitória, que vão levar ao máximo as batalhas no circuito de Misano. Vai ser de loucos, vai ser uma semana a bater forte para que o tempo passe rápido. Relembro, KTM, Suzuki, Yamaha a tentar resolver os problemas, Ducati a tentar estar lá na frente com os seus pilotos de ponta para discutir o campeonato. Vai ser de loucos, vai ser de loucos. Terminamos por hoje. Deixo-vos a última volta do Grande Prémio de Misano do ano passado, onde Marc Márquez e Fábio Quartararo travaram uma luta intensíssima. Esperemos que este ano a luta seja ainda melhor, com mais pilotos à mistura e, claro, que o nosso Falcão esteja por lá também. Um abraço e até para a semana. Tchau, malta! Oliveira!